Estrada Dona Francisca, a moderna engenharia no norte catarinense, partindo daqui, das margens do Rio Negro, ou melhor, de Mafra. Partindo então para a Estrada Dona Francisca, do seu final ao seu começo. Final aqui em Mafra, começo em Joinville. Eu estou aqui no fim da Estrada Dona Francisca, entrando em Mafra. Vamos seguir até Joinville, onde começa a estrada. Então, eu estou aqui em Rio Negrinho, por onde também passa a Estrada Dona Francisca. A Estrada Dona Francisca é uma dessas estradas catarinenses que ainda é possível correr boa parte do seu leito originário. Em Joinville está ali na cidade, é uma rua urbana, depois sobe das terras da Dona Francisca, chega aqui em Rio Negrinho, em São Bento, em Mafra, já aí tem uns trechos que é possível percorrer, outros não. E em São Bento, como eu falei, nós vamos fazer esse percurso também, paisagem natural, ponto turístico. Mas aqui em Rio Negrinho tem umas partes que é possível passar, estrada rural, outras partes ela não está em boas condições. Mas o que eu queria falar é dessa moderna estrada macadamizada. O que é uma estrada macadamizada? Uma estrada macadamizada é um sistema moderno. Hoje é comum, né? É o beabá de fazer uma estrada. Mas no início do século XIX foi uma revolução nos transportes. John Macadam, que inventou esse sistema, um inglês, que hoje consiste em coisa básica, né? Tu abre a estrada, faz um leito de terra, joga pedras grandes, maiores, né? Depois pedras menores que se encaixam essas maiores, e depois pedras menores ainda, né? Que se encaixam nessa de intermediária, digamos assim. Depois cobre com uma camada de terra. Então ela solidifica. Isso é o básico hoje, qualquer estrada aí tem um sistema macadam. Mas na época isso foi um avanço. Havia somente 2 estradas macadamizadas no Brasil quando foi iniciada a Dona Francisca. E também a estrada União Indústria, ligando Rio de Janeiro, Petrópolis até Juiz de Fora. Ainda tem trechos dela preservados. Ela foi toda construída pelo Ministério da Agricultura, ou seja, pelo governo do Império, pelo Estado. Ela assumiu a construção da obra, financiou, inicialmente foi a Sociedade Colonizadora de Joinville e da Dona Francisca, mas depois ela foi assumida pelo Ministério. Pelo interior de São Bento do Sul, vamos seguir pela Estrada Dona Francisca, a estrada dos transportes da erva mate, a estrada do complexo ervateiro catarinense. Então, aqui em São Bento do Sul, no bairro Oxford, vamos começar a percorrer mais um trecho da Dona Francisca. Aqui em São Bento, a Estrada Dona Francisca, ela é ponto turístico, está bem preservada, com todo o seu leito natural, que dá a perceber, então, perfeitamente o sistema macadam. Então, se alguém fazer hoje um passeio aqui em São Bento do Sul pela Estrada Dona Francisca, vai perceber que é uma estrada muito comum. Lá na cidade que eu moro, também no interior, tem uma estrada como esta. Já é isso mesmo, porque esse sistema foi universalizado, né? Aquilo que era um sistema, uma inovação na construção de estradas, somente 2 no século XIX no Brasil, como já falei, aqui em Dona Francisca, União Indústria. Depois o sistema foi barateado e foi difundido. Mas ela preserva ainda, como eu falei. Olha só, é o sistema macadamizado. Interessante, grande diferença, revolucionário e inovador. Todos queriam ter uma estrada macadamizada. A Estrada Dona Francisca
era o tipo ideal das estradas catarinenses. Então, qual é a relação entre construir estrada, colonizar, a expansão demográfica, desenvolver o comércio, aumentar os fluxos, aumentar a arrecadação, ter mais recurso nos cofres públicos para fazer a melhoria das estradas? Qual é a relação disso? Quem determina quem? Quem influencia quem? Construção de estrada, colonização, fluxo mercantil, melhoria da arrecadação tributária para a realização de mais obras. O governo falava que o Tesouro precisava de recurso para poder construir mais estradas. Para colonizar, eles falavam que era necessário ter uma estrutura mínima para poder manter os fluxos, para ter uma atividade comercial. E o governo, o Tesouro, o governo precisava do fluxo comercial para ter mais arrecadação e assim prometia fazer mais obras nas estradas. Então, qual é a solução? A solução é que isso era feito simultaneamente, não é essa separação. Simultaneamente se investia, simultaneamente se colonizava, o fluxo ia aumentando, a melhoria na arrecadação e a vida seguia. Então, quando foi construída a moderna rodovia que hoje liga Joinville a Mafra, passando aqui pela Serra da Dona Francisca, Campo Alegre, São Bento do Sul, Rio Negrinho, foi construída uma rodovia nova, um trajeto novo, retilinizado, moderno. A velha Estrada Dona Francisca era toda sinuosa, com dificuldades. Porém, quando os engenheiros se defrontaram com essa muralha da Serra do Mar, gerou um impasse. O que fazer? Construir uma obra nova, moderna, retilinizada, ou aproveitar o velho trajeto da Dona Francisca. Depois de muitos estudos, resolveram aproveitar o mesmo percurso da velha Estrada Dona Francisca. Ou seja, a moderna engenharia do século XX se rendeu à velha engenharia do século XIX. Isso sim que é inovação, né? É moderno? A moderna engenharia do século XIX ou a moderna engenharia do século XX? A moderna Estrada Dona Francisca macadamizada ou esta rodovia hoje aqui pavimentada? O que é moderno? Essas são as contradições da modernidade. O que é moderno no século XIX, no século XX, no XXI? Eles se sobrepõem, modernização e processos civilizatórios se sobrepõem, se combinam e são geradores também de desigualdade, de várias contradições. Na verdade, o capitalismo é um gerador de contradições, de oportunidades e desigualdade, muita desigualdade. E as estradas também são isso, são geradoras de contradições, são uma contradição em processo. Geram várias oportunidades e geram muitas desigualdades também, dizimam populações, promovem outras frentes demográficas. Essa tem que entender uma estrada, na sua contradição, não como um símbolo da modernidade, mas como um símbolo que traz várias contradições entranhadas no seu nascedor e na sua expansão. É assim que eu entendo a Estrada Dona Francisca. Na verdade, é assim que eu entendo a composição de todas as estradas. Não só as estradas, várias camadas já econômicas. Aqui na Praça da Bandeira, no cruzamento com a Rua 15 de Novembro, no centro de Joinville, então começa a Estrada Dona Francisca. Daqui de Joinville, então, partia a Estrada Dona Francisca, em direção à Serra do Mar, ao Planalto Norte catarinense, partindo ali da Praça da Bandeira. E é essa estrada, então, que a gente percorreu. Saímos lá de Mafra, passamos por Rio Negrinho, São Bento, Campo Alegre, descemos a Serra Dona Francisca e chegamos, então, aqui em Joinville. Não é o final, aqui é o começo, o final foi em Mafra. Joinville, então, como grande centro dinâmico do complexo ervateiro. Aqui não havia plantação de ervais, mas havia beneficiamento, mas sobretudo a exportação da erva mate que provinha do Planalto Norte catarinense, que descia pela Serra Dona Francisca ou pela Estrada de Ferro São Paulo e Rio Grande. Joinville
né? Então foi esse centro que absorveu as diversas acumulações geradas em todo o complexo ervateiro, nas diversas atividades presentes em Mafra, em Rio Negrinho, em Porto União, em Canoinhas. Por quê? Porque daqui era despachada para o porto de São Francisco do Sul, né? Na mesma forma como Curitiba foi o centro, né, que absorveu as diversas acumulações do complexo ervateiro paranaense. Joinville absorveu essas acumulações geradas pelas atividades ervateiras, né? E isso foi determinante para dar esse impulso para a prosperidade econômica em Joinville. A presença da Estrada de Ferro, da Dona Francisca, foram determinantes, né, dessas diversas vias de comunicação dentro do complexo ervateiro. Aqui tinha um porto fluvial no Rio Cachoeira e seguia então para o porto de São Francisco do Sul. Então, além do complexo ervateiro, Joinville também havia disponibilidade de diversas vias de comunicação, seja ela ferrovia, estrada, navegação fluvial e também o Porto de São Francisco. São as múltiplas determinações, a presença da pequena produção mercantil, atividades dos transportes, atividades ervateiras, as diversas combinações é que impulsionou então essa prosperidade econômica em Joinville. Então, aqui no centro de Joinville, encerramos a jornada pela Estrada Dona Francisca. Estrada Dona Francisca, a moderna engenharia no Planalto Norte catarinense.